Em vista de tudo que está acontecendo nesse país, eu acho que a gente precisa falar desse episódio de Deuses Americanos, American Gods. Olá, eu sou a Flávia Gaz e essa é a Malu. Oi, Malu. Que resolveu que aparece em todos os vídeos. E esse é o canal do Garotas Geeks. Hoje a gente está falando do 5º episódio de American Gods, O Caminho dos Mortos. Eu vou ter que começar com o assunto mais polêmico, porém mais importante, que é a questão da violência. Toda vez que American Gods me mostra violência, especialmente com relação a uma raça, e eles fazem isso especialmente com a raça negra por razões óbvias, eu fico sempre em choque, porque eles fazem isso de uma forma muito gráfica, muito pesada. O começo desse episódio me deu muito nojo, eu fiquei muito triste. E eu não sou contra mostrar violência, porque eu não acho que se você não mostrar, as pessoas não vão fazer. Tem uma máxima do Sócrates que é: se você não ensinar coisas ruins para as crianças ou violência, tá, elas não vão aprender. E eu discordo disso 100%. Então eu acho importante que a gente trate desses assuntos desde que eles cheguem em algum lugar. Ou seja, o que eu sou contra é a cosmética do negócio, entendeu? Do tipo, a gente mostra e é isso aí. Não, cara, se a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E eu acho que esse episódio agora, ele começa com um linchamento, o que me remete ao primeiro episódio, né? Que também tem o linchamento do Shadow Moon. Esse linchamento não é do Shadow Moon, é de personagem do passado, mas eu acho que ele finalmente está conectando essas coisas de por que raios American Gods começou a série com isso, sem explicar que isso foi uma coisa muito presente na história da raça negra em toda a América, e não apenas uma violência qualquer. Eu acho que nesse momento onde a gente está tendo mortes de pessoas negras, famílias negras, como o que aconteceu com a família que estava indo para um chá de bebê e atiraram 80 vezes no carro sem querer, porque eles pareciam suspeitos, uma família com crianças, eu acho que tá na hora, sim, de a gente retratar e falar mais sobre a violência da raça negra e o que a gente tá fazendo com a população negra. Porque eu não acho que mudou muita coisa desde os tempos da escravidão, e eu acho que American Gods reflete isso. E eu sei que é um tópico muito difícil da gente conversar, mas a gente vai ter que bater um papo sim. Memento mori é uma expressão em latim que significa lembre-se que você tem que morrer ou lembre-se da morte. Se a gente for estudar isso na filosofia, não é necessariamente para você temer a sua morte, mas é para a gente poder conversar e elaborar essa morte. Então eu acho que é um capítulo que para falar de histórias de fantasmas e para mostrar como é necessário sim elaborar essas mortes e também essa violência, mesmo porque os cortes entre o passado do cara que está sendo linchado, arrastado pela rua, para o Shadow Moon, e como esse cara vai influenciar o presente dele nesse momento por conta de uma coisa meio sobrenatural e tal, é uma metáfora assim muito grande para como violência ancestral pode sim continuar conectada com muita gente até hoje em dia. Apesar de eu me sentir muito triste de eu ter que ver isso e muito mal do estômago dessa violência ser tão gráfica, eu não sei se ela não é importante ou necessária desde que ela crie debate. Não apenas dentro da série, como eu acho que tá criando, mas eu ainda acho que eles precisam me falar mais. Eu quero saber para onde essa história vai, especialmente aquela parte do Totti onde falam: talvez você esteja assassinando pessoas, especialmente pessoas negras, por conta delas morrerem e você ser alimentado pela sua fé. E isso eu acho importantíssimo a gente discutir, mas vamos lá. Eu espero ter uma resposta melhor disso no futuro, mas sim a gente também conversar sobre como pedaços de cultura, assim, falam pra gente dessas coisas que a gente vivencia até hoje. O racismo tá aí até hoje, e a verdade é que o genocídio da população negra tá aí até hoje. Isso é mostrado perfeitamente no episódio, como isso é quase um legado de todas as Américas, especialmente porque a gente não teve um plano pós-escravidão para reintegrar essas pessoas. Então é com um nó no estômago que eu digo que toda vez que eu assisto essas coisas em American Gods, o que me entristece é que isso é muito próximo da nossa realidade e cada dia mais. Então vocês me perdoem aí a minha... mas eu acho importante. E como a Nancy coloca, melhor puto do que sem ter o que fazer, não é mesmo? Então fica aí a dica do Anansi pra você.
Eu acho também que outra coisa que eu gostaria muito de ter visto nesse episódio, talvez a gente veja nos próximos, se a gente tá falando desse genocídio da população negra, não é pior para os deuses africanos como é para eles a questão da fé, já que eles dependem de pessoas que falam com eles e orem para eles, e talvez eles tenham perdido isso. Inclusive é muito interessante todas as partes com o reverendo, né? Você tem um reverendo cristão e uma galera ali de outros deuses e tal, e esse embate de cultura, que inclusive é mostrado até pelo Mad Sweeney, quando ele vai lá na estátua de Jesus e fala, cara, você não é tudo isso aí não. Esse embate do cristianismo, ou mostrar um pouco de como outros deuses olhariam para o cristianismo, também é uma coisa que Deus americanos faz bastante. Passou uma gata. E que eu também acho interessante e relevante, especialmente nos dias de hoje, onde a gente também continua tendo muito preconceito com relação a outras religiões que não sejam cristãs. Então vamos aí abrir nossos coraçõezinhos para entender, ou pelo menos escutar pessoas que não são da nossa própria religião e tentar não encaixá-las em caixinhas assim logo a priori, porque senão a gente começa a fazer um discurso que foi muito falado também entre o Salim e o Ifrit, quando eles estavam viajando com Odin, que depois de tudo isso você ainda acredita? E a questão é, até quando, e é muito interessante que os deuses estejam discutindo isso, até quando a fé cega é bom e quando não é mais? E eu nunca imaginei que eu escutaria isso de deuses que precisam de fé. Então eu acho um contraponto aí interessante do capítulo. E eu entendo que é um capítulo de pausa, mas eu acho uma pausa muito relevante para todos os assuntos que eles estão trazendo. Por quê? Porque você não pode falar dos bagulho e depois não explicar, colocar nos seus lugares, tentar elaborar. E eu acho que é isso que o capítulo faz bastante com relação a elaborar. Além, é claro, de trazer muitas cenas de sexos. Porque, né? Game of Thrones está acabando, alguém vai precisar ir tomar essa frente. Deus americanos têm cenas de sexos pelo menos teve, né, de um monte de inclinações aí de gênero, então por que não? Inclusive eu gostei muito da piada com os gays na América, porque ela é muito verdadeira, não é mesmo? Não podemos aí deixar claro que temos 2 gays no carro, porque talvez sofremos algum problema. Então sim, a gente tá falando de preconceitos o tempo todo nesse episódio, e eu acho um episódio muito interessante, e essa coisa da gente poder fazer essa fábula de mortos ou de mortalidade faz a gente poder falar um pouco mais sobre esses assuntos. Fique à vontade, inclusive, para discutir essas coisas nos comentários e me dizer como você se sente, porque a gente está aqui para conversar. E outra coisa que eu queria muito falar desse episódio é sobre o Odin. Acho que a gente podia lançar uma série paralela chamada Todos Odeiam Odin. Porque ninguém quer trabalhar para ele, mas aparentemente ele conseguiu ser muito trickster e enganar todos. Inclusive, o xixi de Odin tem poder. Yggdrasil, que é a árvore da vida, que é da onde vem todo o sistema, o ecossistema de todos os mundos da mitologia nórdica, está crescendo num vasinho que Odin fez xixi. Ele falou com os anões, Odin tá toda. Xixi de Odin ter poder é uma das coisas muito importantes desse episódio. E uma coisa que eu achei muito louca, esse detalhe, vocês repararam que a Laura Moon não depilou embaixo do braço? E eu achei muito legal, porque meninas mortas não vão pensar, não, é claro, deixa eu aqui me depilar, porque eu não tenho coisas mais importantes pra fazer, como me reviver. E eu gostei bastante da questão de como foi mostrado o voodoo, eu espero que tenha um pouco mais. Hoje a gente vai fazer um perfil do Ifrit, do Jinn, para vocês entenderem mais ou menos de onde ele vem. Sim, isso vem de cultura árabe e vem antes das Arábias serem dominadas pela cultura muçulmana. Os Jinns, ou gênios, são citados em vários lugares, na Mil e Uma Noites, no Alcorão, em várias outras lendas, inclusive até em outras literaturas religiosas que não são necessariamente árabes. Mas os de Jinns, a tradução dele é gênio, e sim, é o lance lá do gênio da garrafa e tal, e ele nasceu de um lugar diferente do humano. O humano nasceu do barro, diz o Corão, e as lendas prés. Então a gente vai fazer uma mistureba, tá? De Corão, lendas prés, enfim. E os Jinns nasceram de fogo. Só que eles estavam lá numa boa, vivendo entre Deus e os anjos,
e eles estavam numa hierarquia super bonitona, assim, como se fossem, inclusive, quase anjos. Um conto, que são as lendas pré-muçulmanas, vão dizer que eles tinham livre-arbítrio, como os humanos, e quando os humanos nasceram, eles não curtiram e foram embora. Outro conto que já tá no Corão vai dizer que os gênios, eles, quando nasceram os humanos, eles ficaram putos, resolveram não se curvar aos humanos, e assim eles caíram, como se fosse a história de Satanás, sim, o diabo. E é por isso que os ifrites são muito associados ao demônio, por conta da questão deles serem nascidos em fogo e também por conta da questão deles terem sido expulsos do paraíso depois de não se curvar aos humanos. Da mesma forma que, assim, como é que eles foram parar ali naquela lampadinha? Alguns dizem que foi Deus mesmo que falou, fica aí porque vocês me desagradaram. Outros dizem que foram o rei Salomão que conseguiu aí colocar eles dentro de pequenas lâmpadas. E outros contos já começam quando, tipo, eles já estavam lá. Mas o fato é que se você tirar um djinn da lâmpada, ele está conectado a você e ele tem que te fazer desejos. E apesar do djinn na série dizer que ele não realiza desejos para o Salim, ele acaba meio que realizando, mas tudo bem, ele está preso ao Odin. Os ifrites, inclusive, que é o tipo de djinn específico que a gente vê na série, são os mais poderosos, os mais sombrios, seriam tipo seres gigantes de sombra e etc., que são sempre vistos mais como malignos. Nas lendas mais pré-muçulmanas, menos malignos, tem os que são bons, na lenda pós-muçulmanas, malignos. E por isso que sai aquele vermelhinho do roxinho do cara, do olhinho do cara, que na verdade ele nasceu de fogo. Então, os djinns, ou o ifrit, ele teria menos poder apenas que anjos e demônios, passou outra gata. E uma das coisas muito interessantes que tem nas lendas é que geralmente eles se casam entre si, mas sim eles podem se casar entre humanos, né, Salim? Que casal, eu gosto muito. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, compartilha. É uma destruição desse cenário. Furiosa. Eu que dei o nome, né? Furiosa, culpa é minha. Então, se você curtiu, compartilha com todo mundo. Eu vou terminar antes que a Furiosa derrube todo o resto, tá bom? Um beijo, até mais. Curte, compartilha, tchau. Furiosa. Xixi de Odin tem poder, tem poder, tem poder. Xixi de Odin tem poder, faz o Brasil aparecer.